Olá! Bem-vindos para o nosso momento formativo, professores da nossa rede que atuam no componente curricular de língua portuguesa para os anos finais. Eu sou a professora formadora Marta e atuo no CEPAM, o nosso Centro de Formação Padre José de Anchieta, e hoje estou aqui para dialogar com vocês acerca das práticas de leitura e escrita nesse contexto da estiagem. Eu vou dividir a bancada com a minha colega de formação, a professora Maria José. Bem-vinda, professora Maria. Obrigada, professora Marta. Eu sou a professora Maria José, professora formadora do CEPAM. Minha formação inicial é língua portuguesa e é um prazer estar aqui dialogando com todos os professores de língua portuguesa do estado do Amazonas. Esse momento é um momento de diálogo, é um momento onde nós vamos compartilhar as nossas experiências acerca das práticas de leitura e escrita para que os nossos estudantes da rede tenham subsídios para que eles possam desenvolver com êxito práticas de leitura, práticas de escrita, e isso venha fortalecer o nosso processo de ensino-aprendizagem. Nós sabemos que nós estamos diante de um cenário do contexto da estiagem, mas que o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes não poderá ficar fragmentado diante desse cenário. E nós, enquanto professores da rede estadual, estamos justamente aqui neste momento para fortalecer essas práticas. Diante desse cenário, nós trazemos a nossa repriorização curricular. Nós sabemos que a nossa secretaria, ela teve todo um cuidado para sistematizar os conteúdos que não poderiam deixar de ser abordados diante desse contexto. A repriorização curricular, ela tem como foco nas habilidades e objetos do conhecimento, aqueles conhecimentos que são essenciais para a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Professora Maria, acerca da repriorização curricular, é importante nós estarmos aqui dialogando com os nossos professores para que nós possamos repriorizar aqueles conteúdos que os nossos estudantes dos anos finais de língua portuguesa não poderão deixar de estar estudando, não é isso? Exatamente, professora. Nesse momento, mais uma vez, passamos por um momento difícil, né? Tivemos, primeiramente, a questão do período da Covid-19, que as escolas foram obrigadas a se afastar, né, fazer o ensino diferencial, e nós estamos mais uma vez aqui para garantir de que os alunos tenham acesso àqueles conhecimentos que são essenciais no processo de ensino e aprendizagem deles. E eu tenho certeza que os professores daí do interior que estão nos ouvindo já estão fazendo atividades maravilhosas, estão assim empenhados, voltados para esse objetivo da repriorização. Exatamente, professora. Nós vamos ter um momento formativo onde nós vamos apresentar para vocês o nosso roteiro desse momento formativo. Então, nós já tivemos aqui o nosso momento de apresentação, onde eu e a professora Maria José estamos representando o nosso centro de formação, que é voltado para levar formação para os nossos professores da rede. Então, esse primeiro momento foi o nosso momento de apresentação. E nós também queremos levar para vocês quais são os nossos recursos da nossa rede que podem subsidiar você, professor, acerca de vivenciar esse momento da estiagem com objetos do conhecimento que sejam essenciais e metodologias que venham levar para os estudantes esses objetos do conhecimento de forma que eles possam estudar, seja em casa, seja em um espaço que não seja a sala de aula. Nós trazemos aí a nossa cartela, onde nós temos ali a navegação do Aula em Casa, que é uma plataforma Saber Mais, e também nós vamos ver nesse momento formativo
alguns gêneros textuais que poderão ser trabalhados diante desse contexto da estiagem. Então, nós vamos trabalhar o gênero da tirinha, o gênero da charge, as histórias em quadrinhos no contexto da estiagem. É importante que o nosso estudante ele situe o contexto que ele está vivenciando. E também nós vamos trazer uma outra metodologia, uma outra ferramenta de aprendizagem, que é o diário de bordo. Então, esse é o nosso roteiro para esse nosso momento de hoje. Está sendo apontado aí na câmera um QR Code. Esse QR Code vai levar você para o Aula em Casa. O Aula em Casa, ele é um projeto da rede e dentro desse projeto você vai encontrar diversas aulas que levarão metodologias diferenciadas para o nosso estudante que está nesse momento em casa, que devido ao contexto da estiagem, ele não está na escola. Além desse QR Code, na próxima cartela, nós temos ali o QR Code da nossa plataforma Saber Mais. Esse QR Code vai levar você para conhecer todos os projetos, todos os programas da nossa rede, para que você explore essa plataforma e ela venha ajudar você, professor de língua portuguesa, e também os seus colegas que atuam em outros componentes curriculares, para que eles possam ter ferramentas que venham ajudá-lo nesse momento do contexto da estiagem. Não é isso, professora Maria? Isso. Tanto o Aula em Casa como a plataforma Saber Mais, elas são ferramentas importantíssimas para o nosso processo de ensino-aprendizagem. Exatamente, professora. E lembrando, muitos professores até talvez nem conheçam, mas a plataforma Saber Mais, por meio dela, os professores podem ter acesso a uma infinidade de material, e lá estão todos os departamentos da Secretaria de Educação, e por meio deles, inclusive os documentos oficiais, todos os documentos pedagógicos estão lá. Então, é bem importante pesquisar, porque às vezes o professor quer fazer uma aula diferenciada e às vezes não tem recurso, não tem material, e nós temos muito material disponibilizado para todos os professores nessa plataforma Saber Mais. E o Aula em Casa também começou no Covid, na época do isolamento, né, por ocasião da Covid-19, foi quando surgiu o Aula em Casa, e que tem sido sucesso no Brasil, não é, professora? Porque muita gente está adotando, inclusive, o mesmo programa, porque deu certo no Amazonas. Isso, a nossa rede está sendo referenciada em diversas outras redes pelo Aula em Casa e também pela nossa plataforma. E agora nós vamos iniciar falando acerca dos gêneros textuais que serão trabalhados hoje. O nosso gênero textual da tirinha, ele é um gênero bastante utilizado pelos nossos estudantes, e tanto nas avaliações internas, como nas avaliações externas, como os meios de comunicação, está presente o gênero textual da tirinha. Então, que gênero é esse? Os nossos estudantes já conhecem? É preciso fortalecer esse conceito? Qual é o conceito, professora Maria José, do gênero textual da tirinha? As tirinhas formam um gênero textual em que se misturam, se mesclam linguagem verbal e não verbal. E elas realmente são formadas mais ou menos por 3 a 4 quadrinhos, e elas trazem uma reflexão sobre uma situação do cotidiano. E aí nós vamos ver, na nossa próxima cartela, um exemplo de tirinha, já trazendo para o contexto. Lembra que eu acabei de falar que ela retrata uma situação da realidade? Veja essa tirinha. Vamos ler, professora, essa tirinha que está trazendo uma reflexão sobre os efeitos da estiagem em uma determinada localidade. Então vamos lá, professora. Bora tentar pescar? Se quiser pescar na lama, a gente consegue. Então, o que vamos fazer? Meu pai mandou eu buscar o rancho lá na beira do rio. Bora? Eita, foi chão de lá para cá. Que contexto interessante, professora Maria.
Com certeza, muitos se reconheceram aí, né? Porque quem mora em regiões ribeirinhas, que precisam se locomover, sabe que no período da estiagem o rio fica muito mais longe, tudo fica muito mais difícil. Mas tem um outro gênero textual que retrata de uma forma com certo humor, mas que faz uma crítica, uma reflexão sobre o momento atual também, é a charge. Vamos ver esse próximo gênero, professora? Vamos lá. Então, nós já vimos a tirinha e agora nós vamos falar o conceito da charge. O que é a charge? A charge, ela é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. Ela traz uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Então, você pode observar aí ao lado da charge o que está sendo retratado, professora Maria? Olha aí, o peixinho. Onde é que o peixe vive? O que o peixe precisa para sobreviver? Da água, né? E aí, o que nós observamos nesse potinho? Apenas uma gota de água, não é, professora vazia, Maria? E ele bem triste, sentindo os reflexos dessa estiagem, né? E nós sabemos que todos nós estamos sentindo, nós podemos nos enxergar diante dessa realidade, fazer uma reflexão. Professor, o senhor pode trazer essas tirinhas? Essa aqui é só apenas mais um exemplo, mas o senhor professor, a senhora professora, pode muito bem trazer outra charge e fazer essa reflexão com os estudantes na sala de aula acerca de situações. Nós trouxemos a questão da estiagem, né, que está presente em todo o nosso estado, mas também, às vezes, o seu município pode estar passando por uma situação que vai além da estiagem. Então, o senhor pode se apropriar desses gêneros textuais chamados multimodais, né, que trazem imagens, que trazem uma mistura de linguagens para refletir sobre esses momentos. Qual que é o nosso próximo gênero, professora Marta? Então, que riqueza que os gêneros textuais nos trazem. O próximo gênero são as histórias em quadrinhos. Então, as histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, o enredo, as personagens, o tempo, o lugar e o desfecho. Vamos observar o exemplo dessa história em quadrinho, professora Maria? Vamos. Então, vamos fazer aí a leitura da história em quadrinho. Tá. História em quadrinhos, ou HQs, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Nós observamos aqui que as HQs, elas são semelhantes ao quê? Às tirinhas, só que a HQ ela é um pouquinho mais longa, mas o estilo é o mesmo. Quais são as temáticas que nós podemos trabalhar a partir desses gêneros textuais no meu contexto de sala de aula, nesse contexto de estiagem? E nós trouxemos esses gêneros textuais como sugestão. Vamos ver na próxima cartela? Então, para cada gênero textual, sugere-se temáticas que poderão ser trabalhadas. Essas temáticas que nós trouxemos são apenas temáticas sugeridas diante desse contexto, mas como a professora Maria José já nos disse, as temáticas elas vão além, porque o nosso estudante ele está vivenciando esse processo, ele está vivenciando esse contexto da estiagem. Então, a riqueza de temáticas que ele possui vão além dessas que nós estamos trazendo. Então, nós estamos sugerindo a consciência ambiental, o cuidado com o meio ambiente, a afetividade no contexto da estiagem. Então, professor, é muito importante que você conduza o seu estudante de maneira
afetuosa para vivenciar esse momento, porque ele não está no espaço da escola. E isso é devido ao contexto que ele está vivenciando e ele precisa dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque nós sabemos que os desafios enquanto estudante, enquanto professor, nesse contexto, eles se alargam. Mas nós, enquanto educadores, precisamos trabalhar as temáticas, os objetos do conhecimento e também percebermos que o lado afetivo do nosso estudante, ele está precisando de afago. E é claro que nós, enquanto educadores, nos unimos para fortalecer uns aos outros e também aos nossos estudantes. E agora nós vamos trazer na nossa próxima cartela uma outra sugestão de atividade que poderá ser construída com os nossos estudantes. Nos diga aí, professora Maria. É o diário de bordo. O diário de bordo é um outro recurso pedagógico que pode ser utilizado como uma forma de acompanhar. Ela é tão importante para o estudante como ela é importante para o professor também. Vamos ver o que é diário de bordo. É um gênero textual com texto de caráter pessoal, em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Nós sabemos que quando eu falo diário, esse nome, esse gênero textual, ele não é um gênero novo, né? Esse gênero textual ele iniciou lá, nós já conhecemos de muito tempo. Qual é o primeiro diário de bordo que nós conhecemos? Você pode até trazer essa reflexão, que é a carta do Pedro Vaz de Caminha. Era um diário de bordo em que o Caminha fazia toda uma reflexão das viagens que eram realizadas naquela época em busca de novas terras. E lá, né, na carta do Pedro Vaz de Caminha, nós podemos conhecer, a partir do relato dessas experiências, todo o contexto do Brasil no processo de colonização. Bem, e voltando para a nossa realidade, por meio desse diário de bordo, os estudantes podem fazer os seus registros de suas aprendizagens, de suas dificuldades, das vivências. Isso aí é um recurso importantíssimo para o professor, né? Porque ele vai ajudar a desenvolver habilidades como, por exemplo, a produção textual, que é tão importante. Vamos ver essa produção, como é que ela pode se efetivar, realizar por meio do diário de bordo ou de outros gêneros textuais em sala de aula. Professora. Então, professora, todos esses gêneros que nós estamos trazendo, seja a tirinha, seja a charge, seja as histórias em quadrinhos, seja o diário de bordo, é justamente para incentivar a leitura, incentivar a escrita do nosso estudante. E aí nós estamos propondo a produção de um desses gêneros. Então, a partir do momento que o nosso estudante vivencia um contexto, as riquezas na produção escrita precisam estar sistematizadas. Que tal nós conduzirmos os nossos estudantes para produzir um desses gêneros textuais que foram apresentados no nosso momento formativo de hoje? É importante esse estudante saber que ele está vivenciando um processo difícil, mas que o incentivo à leitura e à escrita, eles estão presentes neste momento. Então, nós incentivamos você, professor, para que você possa orientar os seus estudantes a uma produção de um gênero textual. Não é isso, professora Maria? Exatamente. E não só, né, a produção escrita propriamente dita, mas também desenhos. É nesse momento, eu como professora, e a professora Marta também, eu tenho certeza, é nesse momento dessas atividades que eu considero até lúdicas, que nós podemos aproveitar as habilidades de cada estudante. Por exemplo, ao criar uma HQ, ao criar uma charge, uma historinha, uma tirinha, o estudante está potencializando, desenvolvendo a habilidade que ele já tem, que é do desenho, da escrita, a criatividade do estudante e, o que é mais interessante, refletindo sobre a sua realidade, a realidade vivenciada no seu contexto, no nosso caso, o contexto da estiagem. E quais foram
as habilidades, quais são, nós estamos falando em habilidades, né? Que habilidades que podem ser desenvolvidas aqui nesse contexto, professora Marta? Então, nós vamos apresentar aí a nossa cartela, onde nos diz que, diante desse contexto, nós trabalhamos o conjunto, o campo jornalístico midiático. Esse campo, ele pode inferir e justificar em textos multissemióticos, tanto nas tirinhas como nas charges, os memes, que é um gênero textual bem presente nas redes sociais dos nossos estudantes, os GIFs, o efeito de humor, ironia e ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação e etc. Então, querido professor, veja que por meio dessas atividades, quantas habilidades estão sendo desenvolvidas nos nossos estudantes. Mesmo porque o nosso estudante, ele tem acesso aos meios de comunicação, seja por meio da televisão, seja por meio da internet. Então, esses gêneros, eles permeiam esses meios de comunicação e por meio desses textos, eles vão estar desenvolvendo a leitura, a escrita, a interpretação. A questão da ambiguidade, ela é muito importante para ser trabalhada, porque nós sabemos que as palavras, elas, dependendo do contexto em que essa palavra está presente, ela pode assumir sentidos diferentes. E o nosso estudante precisa compreender o sentido dessa palavra no texto em que ele está tendo acesso e também no texto que ele está produzindo. Não é isso, professora Maria José? Exatamente. Eu gostaria de voltar só um pouquinho para a cartela anterior, em que nós temos a habilidade, para demonstrar para você, professor, o significado desse código. Talvez você não conheça, que vai aparecer tanto na BNCC, como na nossa proposta curricular. Vejam bem, é importante que cada habilidade ela traz o que significa. EF. É que essa habilidade ela pode ser desenvolvida durante no ensino fundamental. E esse 6-9, do 6º ao 9º ano. LP, o que é LP? LP significa que é em língua portuguesa. E esse número 05 aí é a ordem da competência que está sendo desenvolvida. E esse CJM, vocês viram que nós trabalhamos tirinhas, charge, GIFs, falamos sobre tudo isso, né? Elas fazem parte, são veiculadas em qual meio de comunicação? No campo jornalístico. Então, essa habilidade aí, esse CJM, significa campo jornalístico midiático. Tá bom? Muito obrigada, professora Maria, por estar dividindo esse momento formativo comigo. E eu também não posso deixar de agradecer a equipe do CEPAM Digital, que é o nosso ponto focal em relação aos momentos formativos que são transmitidos por meio do CEMEAM. E qualquer dúvida que vocês tenham acerca desse diálogo, acerca desse momento formativo, qualquer informação acerca da formação, mandem um e-mail para nós. Está aí a cartela com o endereço. Vocês podem enviar o e-mail tanto para o cepan@educacam.am.gov.br, porque é sem o acento, e também para a nossa gerência de formação, que é gfo@educacam.am.gov.br. Nós vamos ter o imenso prazer em responder às suas dúvidas, suas sugestões, as suas indagações, e nós agradecemos a vocês por este momento. Nós encerramos a nossa apresentação nos preparando para o próximo episódio. Qual é mesmo o próximo episódio, professora Marta? Então, no próximo episódio nós vamos apresentar sequências didáticas, onde nós vamos dar continuidade para que você, professor, que está vivenciando este momento do contexto da estiagem, possa apresentar uma sequência onde você vai trabalhar com os nossos estudantes que atuam nos anos finais, do 6º ao 9º ano, e nós, enquanto centro de formação, nós estamos aqui para apoiá-los no que for necessário. Nós agradecemos
o momento em que foi dialogado com vocês. Espero que o material que nós apresentamos ele possa ser explorado e ampliado por você, professor de língua portuguesa. E, em nome da nossa Secretaria de Educação, em nome da nossa diretora do CEPAM, nós agradecemos a participação de vocês. Não é isso, professora Maria? Isso. E até o próximo episódio, não é, professora? Aguardamos vocês lá. Aguardamos vocês.